Bom dia, boa tarde, boa noite a todo o grupo que está aqui no Física Quântica Fácil. Estou elaborando mais um material sobre os círculos ingleses. Vamos lá. Pessoal, os círculos ingleses, eles ganharam grande notoriedade no meio, né, de comunicação a partir de 1970, né? Embora houvesse civilizações que tinham feito coisas extraordinárias, como as linhas de Nazca e os outros continentes, como os maias e incas, né? O Stonehenge ele passou a chamar a atenção porque esses sinais começaram a ser feitos na nossa época moderna, dando mais probabilidade de veracidade, né? E assim os pesquisadores poderiam se deslocar para os lugares. Então, os outros lugares mais remanescentes por essa civilização incas, maias e astecas, e principalmente as civilizações babilônicas, elas já não existem. Então esses fenômenos ficaram apenas esquecidos no tempo. Então, propriamente dito, foi história, se tornou lenda, e a lenda se tornou mito. E por incrível que pareça, os fenômenos que estão acontecendo lá em Stonehenge, eles são muito antigos. Foi datado aproximadamente 10 mil anos. Então, como é que se conta esse processo? Segundo os próprios cientistas, estudando embaixo das pedras de Stonehenge, foram encontrados restos de madeiras. E essas madeiras foram analisadas através do processo de radiocarbono 14 e se detectou que elas estavam ali 5 mil anos antes de ser colocadas as pedras, totalizando assim, com a idade da pedra em relação às toras de madeiras abaixo, 10 mil anos. Então, eles queriam entender qual a importância realmente que aquilo tinha para as civilizações pré-históricas. E aí se descobriu realmente qual era a função de Stonehenge, uma das funções. Segundo os cientistas, aquela área ali, ela foi colocada justamente para saber os equinócios e solstícios de inverno e verão, e os dias mais longos e os dias mais curtos, o que representaria uma informação crucial para a sobrevivência de várias tribos locais. Por quê? Porque aquelas informações que você tivesse naquela época valeria ouro, porque era uma informação para manter a vida, pois os produtores agrícolas dependiam dessas informações para saber a época certa de plantar e colher os seus alimentos. Então Stonehenge, a princípio, ele foi localizado em uma posição norte, sul, leste, oeste, equinócios, solstícios de inverno, solstícios de verão, justamente para isso. Com o posicionamento das pedras e o posicionamento do Sol e da Lua, eles teriam as informações cruciais para passar às demais tribos. Uma coisa curiosa é que Stonehenge ele foi construído primeiro em madeira. Então foram utilizadas as árvores sequoias para fazer esse processo. E logo após, 5 mil anos depois, eles começaram a reconstruir o Stonehenge com pedras. E essas pedras elas foram trazidas de uma região muito longe, 200 quilômetros aproximadamente, afastada daquele local. Os geólogos eles analisaram a composição das pedras e realmente comprovou-se que as pedras não eram daquela região. Eles ficavam aproximadamente 200 quilômetros de distância. Bom, outro fato curioso é que lá em Stonehenge eles descobriram uma grande quantidade de vórtices, ou seja, fluxos de energias, principalmente nos círculos ingleses. Os círculos ingleses, após eles serem feitos, eles começaram a utilizar equipamentos como detectores de radioatividades e etc, né, contador Gates, etc. E eles descobriram que lá naquele local, após a realização de um círculo inglês, eles detectaram vórtices de energias. E aí eles não sabem explicar direito porque aquela grande concentração de energia fica pairando no círculo inglês. Outra coisa curiosa é que mais tarde dois velhinhos apresentaram-se como autores desses círculos. Só que essa hipótese foi descartada, porque quando você utiliza uma tábua, como eles estavam fazendo, e cordas para deitar os trigos, eles quebravam as ramificações dos trigos, e o que impedia a continuação da vitalidade dele, então ele morreria ali. Mas o círculo inglês, quando ele é provocado e ele é criado, ele não se quebra, ele se entorta naturalmente. Então são forças que não prejudicam a produção do trigo, ou seja de qual for a espécie da plantação. Um curioso também é que quando você chega ao centro do círculo, você começa a ouvir mensagens, informações que nem todos são capazes de ter essa percepção. E pelo que vem se contando nas histórias e nas lendas e nos mitos, é de que Stonehenge é um portal que dá acesso a mundos, né, que está em uma plenitude de consciência muito mais elevada que a nossa,
e que está nos orientando para que nós possamos nos organizar como sociedade e como meio. Existe uma lenda também que diz que lá nessas regiões de Stonehenge, os povos mais antigos, os druidas, eles tinham uma grande ligação em relação à natureza e à conexão com ela ao homem. Esses foram ensinamentos que foram destruídos com o tempo, né? E através desse processo, nós não perdemos a essência nossa através dessas mudanças que houve na humanidade. Houve uma estudiosa brasileira que foi lá naquele local e ficou 30 dias pesquisando, com a equipe da Rede Globo inclusive. E ela fez um material fantástico que já foi lançado e já foi publicado em DVDs. Nesse próprio material há informações de que há uma conexão entre Stonehenge com o calendário maia, a civilização inca e astecas. E principalmente com aquelas linhas de Nazca, que foi considerado um dos maiores calendários cósmicos já construído a céu aberto, que foi a Maria Reicha que fez o estudo sobre elas. Então, segundo Maria Reicha, aquele calendário cósmico que foi construído com linhas e formatos de animais, de fauna local, era para fazer a conexão com os aglomerados e principalmente com constelações de estrelas. Qual a finalidade? A finalidade também tinha o mesmo princípio de Stonehenge. Embora aquela região era desértica, há uma explicação por que as linhas de Nazca foram construídas em uma área desértica. Segundo os geólogos, estudando a composição mineral do local, eles descobriram que grande parte da superfície das linhas de Nazca, principalmente, era composta por minérios de ferro. Os minérios de ferro, com a ação do ar e da chuva e dos ventos, eles começaram a se deteriorar. Então eles ocupam um processo meio fosco, marrom escuro. E abaixo deles existe areia branca. Então as linhas elas foram projetadas simplesmente assim, removendo as pedras, liberando assim a areia branca. Outro fator interessante que preservou tanto tempo essas linhas lá no deserto de Nazca foi a temperatura. Por exemplo, como durante o dia a temperatura chega a 42, 43 graus, a areia absorve grande quantidade de calor. E quando vem a brisa da madrugada e da noite, ela cria uma capa térmica, né, e impede que os ventos frios alcancem essas linhas. Então, por isso que elas ficaram tanto tempo visíveis. E as pessoas que as construíram sabiam desse processo geológico. Eles não foram feitos ao acaso. Pessoal, hoje aí foi a minha contribuição. E só para vocês terem ideia, as linhas de Nazca, os círculos ingleses, eles se tornaram cada vez mais complexos. Por quê? Porque argumentava-se que não poderia ser feito em um espaço de tempo tão curto, de meia-noite até 5 da manhã, desenhos de grande complexidade com apenas 2 pessoas. Teria de ter uma equipe de no mínimo de 50 a 90 pessoas para elaborar toda aquela estrutura geométrica, e deveria ser medida. Isso não seria possível fazer durante a noite com pessoas. Então essa foi um dos elementos mais misteriosos que já ocorreu na atualidade. São fenômenos que vêm ocorrendo ainda nas plantações e vem chamando muita atenção da mídia. Esses fatores nos mostra realmente que há uma inteligência por trás disso, que ainda não está tentando manter contato ou retornar o contato conosco. Cabe a nós agora fazer um processo de reflexão e uma pesquisa mais profunda para compreender o que realmente eles querem nos falar, ou já está falando, e as coisas continuam ainda as mesmas de épocas mais remotas e passadas. Pessoal, essa foi a minha colaboração, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.